E aí galera, tudo bem? Símbolos, amuletos e ferramentas elementais como pedras ou plantas, elas podem ser usadas para proteção pessoal, energética contra energias e espíritos obsessores? Então eu recebi essa pergunta lá no YouTube e são, no caso, três, três ferramentas, vamos dizer assim, diferentes que a gente pode usar, né? Os símbolos, a gente tem que entender o seguinte: todos eles podem ser usados contra a obsessão e energias negativas, tá? Só que a gente tem que entender que tudo nessa vida tem um limite, tá? Nada é imbatível, impenetrável, isso não existe, tá? Mas o que acontece? Os símbolos, por que os símbolos funcionam? Os símbolos, as mandalas, né? Aqueles símbolos que a gente vê muito falar, símbolos mágicos e tudo mais, eles estão ligados a forças ou egrégoras, muitas vezes ligados também a divindades ou a seres já mais, vamos dizer assim, evoluídos, que muitas vezes formam no decorrer do tempo algum tipo de egrégora, tá? E esses símbolos, eles são como se fosse uma chave de ligação entre o nosso plano material com essas forças, essas divindades, essas egrégoras, essas energias, tá entendendo? Então, o que acontece? Quando você usa um símbolo que está ligado a Gaia, você vai, naquele momento, tá trazendo a energia de Gaia para aquele plano onde você está, que no caso é o plano físico. Se você utiliza um símbolo, sei lá, asteca, que tem uma finalidade, por exemplo, de proteção, ou de força, sustentação, seja lá o que for, ou de prosperidade, não importa qual seja, você vai estar acessando aquela força, aquela energia, tá? E trazendo aquilo para o plano onde você está, para o local onde você está usando aquele símbolo, entende? Os símbolos, eles têm uma ligação natural, porque vocês têm que entender que existe o que chama-se de geometria sagrada. E essa geometria sagrada são códigos que se transformam em imagens para que possa ser acessado determinadas energias, forças, divindades, ou seja lá o que for. E essas forças vão ter um efeito na sua vida, seja ela de prosperidade, abertura de caminho, ou, no caso que era o da pergunta, proteção espiritual contra energias negativas e seres obsessores. Vai acontecer, isso vai ocorrer, tá? Os amuletos, como é que os amuletos funcionam? Os amuletos, eles são coisas, qualquer coisa, geralmente algo que consiga condensar uma energia de forma muito forte, que seja algo que naturalmente ela seja um condutor energético. Então eu posso pegar isso aqui e transformar em um amuleto, mas será que esse objeto é bom para ser um amuleto? Não necessariamente. Então eu posso pegar fazer uma cruz, por exemplo, de madeira e transformar ele num amuleto. Como é que a gente vai transformar num amuleto? Através de processos ritualísticos, aonde você utiliza energias, seja a sua energia, seja a energia de alguma egrégora, alguma divindade, algum ser, alguma força, tá entendendo? Ou seja, energia de elementos aonde você que já tem um poder, que já tem uma força, onde você transfere essa energia para um objeto, e esse objeto vai se tornar um amuleto. Então, se você inclusive pegar essa cruz de madeira, por exemplo, e botar numa mandala ou em algum símbolo que traz uma força, que está ligado a alguma força, naturalmente aquele símbolo vai começar a condensar e absorver aquela energia, tá? Só que você precisa fazer um processo ritualístico, né, para essa transferência ocorrer da melhor forma possível. E aí isso é outros 500, tá? Mas o amuleto ele vai funcionar. A partir do momento que o amuleto ele foi, né, magnetizado, imantado, consagrado, né,
e aquela força agora está naquele amuleto, ele passa a emanar aquela energia a qual você trouxe e a qual você deu o direcionamento para aquilo que você queria. Então, se você faz dentro do processo ritualístico, você dá o direcionamento que é para ele criar uma proteção à sua volta, essa proteção vai começar a funcionar a partir do momento que o ritual terminou e a condensação energética, a absorção energética daquele objeto aconteceu, né? Então aquilo ali, a partir do momento que você deixa no local, ele vai emanar aquela energia e vai fazer a função dele naquele local. E se você carregar ele com você, ele também vai servir para onde você estiver andando, ele vai estar trazendo aquela energia e te protegendo de alguma forma, ou trazendo a prosperidade, abertura de caminho, seja lá o que for, clareza mental, aquilo que você fez dentro do ritual, tá? E quando a gente vai falar de ferramentas elementais, que no caso são pedras, plantas, a gente tem que entender o seguinte, que essas ferramentas elas já têm naturalmente uma força, uma energia, ela já existe. Uma pedra, ela tem já uma energia própria. É por isso que muita gente fala, o cristal branco serve para tal coisa, a roleta serve para outra, quartzo fumê é para aquilo, sei lá. Enfim, lápis lazuli é para coisa mental, enfim, cada um vai trazer ali, né, uma informação do para que aquilo serve. Quando se traz essa informação, ele está falando o quê? Que naturalmente aquele elemento, aquele elemento ali da natureza, aquele elemento natural, ele já tem uma energia que traz algo para a gente ou para o ambiente onde ele está. Tá entendendo? Então, quando você for usar esses elementos, você tem que saber para que ele serve, qual é a função dele, qual é a energia que ele carrega, a energia que ele emana, tá? Só que essa energia, ela é uma energia, embora seja energia natural, ela não vai ter um direcionamento, porque você não vai estar ali dizendo para ela assim, olha, você tem que me proteger, você tem que proteger a minha casa, entende? Aquela energia ela só é emanada. Isso faz com que a força dela não seja tão intensa e muitas vezes acaba não servindo para o propósito da proteção ou qualquer outra coisa. Então é por isso que é muito importante a pessoa que quando vai estudar a questão da magia, do magnetismo, enfim, todas essas coisas, ele aprende a manipular a energia das coisas e ele aprende também a dar um direcionamento para tal energia, fazer uma consagração onde vai ativar aquela força que já existe dentro daquele elemento, só que a partir de agora você vai ativar com uma função específica a qual você vai escolher, entende? E isso vai criar também uma espécie, vai virar quase que um amuleto, só que um amuleto de algo que já era vivo, algo que já tem uma energia como essência e que já faz algo, tá? E na pergunta também ele perguntava com relação às plantas, dentro dessa característica de ferramenta elemental, os elementos da natureza. A planta, a gente tem que entender que é igual a questão do mineral, do cristal, da pedra, da água, do fogo, ou seja, qualquer elemento. Só que ela é um ser vivo, ela tem uma carga ali, por mais que coletiva, né? Mas ela tem uma essência viva, mesmo que coletiva, né? Ela não tem a individualidade igual nós temos, mas ela sente também as coisas, né? É por isso que muitas plantas se dão melhor com algumas pessoas do que com outras. Ela cresce se estiver perto de um fulano e de outras não. Se você conversar com a planta, você vai ver que a planta ela começa a crescer mais rápido. Se você manda energia positiva para ela, ela cresce mais rápido. Mas ela tem outros fatores que mostram isso, né? Isso existe todo um estudo que mostra que a planta ela tem emoções, entre aspas, não complexas igual a gente, mas ela, por exemplo, ela grava se uma pessoa faz mal a ela ou não, né? E ela acaba entrando num processo até de proteção quando ela sente a energia de uma pessoa a qual ela conhece que já fez mal para ela, né? Mas isso aí é outros 500. Mas o que eu quero dizer com isso? A planta, naturalmente, se você fica, vamos dizer assim, amigo daquela planta, você começa a ter um relacionamento com a planta, com a árvore, ela começa a se ligar a você.
ela começa a energia dela ficar ligada a você. Então quem tem planta em casa, você pode perceber que quando você começa, mesmo que você esteja distante, tá? Mesmo que você esteja muito longe e a sua energia, né, não esteja ali de contato direto com ela, se você ficar mal, se você ficar carregado, essa planta provavelmente quando você voltar, ela já tá murcha, ela não tá bem, ela sente o que você sente. Tá entendendo? Mesmo que você esteja distante, muito distante. Por quê? Porque se criou um vínculo. Assim como a gente tem um vínculo, às vezes, com pai e mãe, que a gente sabe que ela está se sentindo de longe, a gente percebe que tem alguma coisa de errado, e às vezes a gente fica até mal, às vezes a gente fica triste, não sabe por quê. Quando vai ver, a sua mãe recebeu uma notícia horrorosa, que pra você nem faria diferença, mas como ela tá mal, você se sente mal. Isso tem tudo a ver também com empatia, empata, sensitivo, falei isso num outro vídeo. Então a planta, ela acaba sendo um guardião seu natural a partir do momento que você tem um bom relacionamento com ela. E você também pode dar direcionamento para ela fazer algo específico. E aí cada planta também vai ter uma energia mais propícia a certos tipos de direcionamento, trabalho, tá? Então sim, tudo isso pode te ajudar a proteger de obsessão, energia negativa, tudo isso. Só que a gente tem que entender que tudo tem um limite, tá? E assim, não é porque você tem uma planta que você deu um direcionamento para ela te proteger de tal coisa, ou uma pedra, um amuleto, que você nunca vai receber nada. É como se assim, você tem a sua aura, e a sua aura é a sua proteção contra energias externas, tá? Quando você se sente muito mal, é porque uma certa... mal por causa de alguma energia externa, é porque essa energia ela já penetrou várias camadas da sua aura e chegou já num estado onde ele afeta o seu corpo, né, astral e o seu duplo etérico, né, o seu corpo energético. Então, a sua aura é a sua primeira proteção e ela tem várias camadas, só que às vezes a gente não está bem o suficiente, a nossa aura às vezes não está saudável, às vezes a gente não está num dia bom, que ela fica mais fraca. E aí tem as energias externas negativas têm mais facilidade de penetrar e faz com que a gente fique mal também. Mas quando você usa um amuleto, um símbolo, qualquer coisa do tipo, é como se você criasse mais uma camada, né? Seja no ambiente ou seja em torno de você, né? Então é sempre uma proteção a mais, mas não quer dizer que ela é impenetrável. Os amuletos têm que ser constantemente, por exemplo, recarregados, porque em algum momento ele perde aquela carga energética que você deu e ela passa a não servir mais para nada, entendeu? Então assim, tudo isso vai ajudar, tudo isso vai causar uma proteção, até tanto contra a energia quanto espíritos obsessores, mas elas não vão te proteger de tudo sempre, como se a partir de agora você fosse impenetrável.